Oi pessoal, esta é a nossa segunda aula e estudaremos um pouco sobre complexidade de algoritmos. Nessa aula será introduzido o conceito de complexidade de algoritmos. Esse conceito é algo central na ciência da computação, uma vez que possibilita avaliar e comparar soluções algorítmicas, fornecendo os requisitos necessários para determinar qual é o algoritmo mais adequado para resolver determinada classe de problemas. Um algoritmo ele determina um conjunto de regras não ambíguas, as quais especificam para cada entrada uma sequência finita de operações, gerando como resultado uma saída. O algoritmo representa uma solução para um problema se para cada entrada gera uma resposta correta, sempre que dispor de tempo e memória suficientes. Um algoritmo ele pode ser implementado através de diferentes programas, ou seja, diferentes implementações podem ser propostas a partir de um único algoritmo. Essa situação nos coloca na dificuldade de escolher qual é a melhor solução para o problema específico. Assim sendo, apenas resolver o problema parece não ser suficiente, uma vez que diferentes soluções podem ser idealizadas a partir de algoritmos para a resolução de um único problema. Nesse contexto, se torna necessário um mecanismo que permita determinar se uma solução é melhor do que a outra, de forma a fornecer uma ferramenta de apoio à decisão em relação à qualidade das soluções propostas. A análise de algoritmos é o coração da ciência da computação e tem por objetivo estabelecer medidas de desempenho dos algoritmos, com vistas à geração de algoritmos cada vez mais eficientes. Adicionalmente, fornece fundamentos para a escolha do melhor algoritmo para a resolução de um problema específico, com base na sua complexidade computacional. O tempo de execução e o espaço de memória alocado são os dois fatores principais que determinam a complexidade computacional de um algoritmo. A complexidade temporal consiste no número aproximado de instruções executadas, e a complexidade espacial consiste na quantidade de memória utilizada. De forma geral, tanto a complexidade temporal quanto a espacial podem ser descritas por funções que têm como parâmetro principal o tamanho da entrada sendo processada. Como exemplos, temos que ordenar 100.000 elementos leva mais tempo que ordenar 10 elementos. A abertura de um editor de textos leva mais tempo e consome mais memória quando é aberto com um arquivo grande do que com um arquivo pequeno. Além do tamanho da entrada, as características apresentadas na organização dos dados também podem influenciar na eficiência de um algoritmo em relação a uma outra solução. Por exemplo, o desempenho de um algoritmo específico para ordenar um conjunto onde os dados se encontram parcialmente ordenados pode ser muito diferente se utilizado para ordenar um conjunto de dados totalmente desordenado, considerando conjuntos de igual tamanho. Portanto, é importante estabelecer de que forma o tamanho e características da entrada podem influenciar no comportamento do algoritmo. A partir das situações apresentadas no slide passado, podemos concluir que a complexidade de um algoritmo pode ser estabelecida utilizando uma estratégia pessimista ou máxima, ou otimista ou mínima. Na estratégia pessimista, o algoritmo é analisado levando em conta o cenário mais adverso, aquele que o seu algoritmo vai ser mais lento, por exemplo, vai gastar mais memória. Tá? A pior situação possível para o algoritmo. Este critério normalmente é o mais utilizado, uma vez que estabelece uma cota ou limite superior no tempo requerido. Em oposição a esta abordagem,
A complexidade otimista ou mínima é obtida quando o problema é analisado levando em conta um cenário ideal demandado. Portanto, menos tempo de execução. Pode ainda ser considerado um caso médio esperado, correspondente à média dos tempos de execução de todas as entradas de tamanho n. Essas estratégias podem ser utilizadas tanto para estabelecer a complexidade espacial quanto temporal dos algoritmos. A análise para o cálculo dessas medidas pode ser realizada empiricamente, isto é, com base na experiência e na observação prática, exclusivamente sem se basear em nenhuma teoria. No entanto, a medição obtida pode ser influenciada por fatores acidentais referentes à plataforma específica, como por exemplo a capacidade de processamento do computador sendo utilizado. Dessa forma, a execução de um algoritmo em um determinado computador pode ter um desempenho diferente à medição resultante a partir da execução do mesmo algoritmo, mas em outro computador com características diferentes. Essas possíveis divergências tornam a abordagem baseada na medição empírica pouco confiável. De forma geral, a complexidade de um algoritmo é determinada pela quantidade de trabalho requerido sobre um determinado tamanho de entrada. O trabalho depende diretamente do número de operações básicas efetuadas, que são operações aritméticas, comparações, movimentações de dados. Considere o problema de estabelecer se um determinado elemento pertence a um conjunto de 100 elementos. A solução mais simples para esse problema envolve uma pesquisa sequencial, onde o elemento procurado é comparado a cada um dos elementos pertencentes ao conjunto. O número de comparações realizadas irá depender dos diversos cenários possíveis. A princípio, podemos analisar dois cenários. O elemento é encontrado na primeira comparação realizada, ou o elemento não existe no conjunto. No primeiro cenário, seria preciso somente uma comparação. Nesse caso, na primeira comparação, o algoritmo encontra o elemento procurado já de cara. A comparação é a seguinte: o elemento buscado é igual ao elemento do vetor? A resposta é sim, 10 é igual a 10. Enquanto que no segundo cenário, todo o conjunto precisa ser checado para sabermos que o conjunto não contém o valor 10, nos custando, portanto, 100 comparações. Como dito anteriormente, para um dado problema podem existir diversos algoritmos possíveis. Então, cabe ao programador analisar as possibilidades e escolher o algoritmo mais adequado, utilizando como critério básico a sua complexidade. Uma abordagem que é muito utilizada para analisar a complexidade de algoritmos é baseada na análise sobre as operações básicas que compõem o algoritmo, a partir das quais é derivada uma função custo, modelando o comportamento que o algoritmo irá adotar de acordo com os dados de entrada fornecidos. Em particular, quando consideradas entradas suficientemente pequenas, o custo é reduzido, mesmo no caso de algoritmos ineficientes. Já para tamanhos de entradas suficientemente grandes, a escolha por um determinado algoritmo pode ser um problema crítico. Portanto, a análise de algoritmos é interessante para valores grandes de entrada, ou seja, no caso de algoritmos que manipulam grandes quantidades de dados. O estudo da complexidade consiste em determinar a ordem de magnitude do número de operações fundamentais realizadas pelo algoritmo, descritas a partir da definição da função custo. A partir desse estudo, é possível realizar a comparação do comportamento assintótico através da análise dos gráficos correspondentes. Comportamento assintótico significa o comportamento do algoritmo quando a entrada de dados tende a ser infinita, ou seja, tende a ser muito grande. Tá? Então, na complexidade de algoritmos, vamos nos preocupar em analisar algoritmos quando a entrada de dados é muito grande. Ok? A comparação entre funções com base no critério de comportamento assintótico consiste no estudo do crescimento de funções para valores grandes de n, no nosso caso, referentes ao tamanho da entrada.
A partir dessa análise, as funções são classificadas em ordem, onde cada ordem agrupa funções de crescimento semelhante. O algoritmo assintoticamente mais eficiente é o melhor para todas as entradas. Okay? Nesse contexto, uma função é considerada uma cota assintótica superior ou domina assintoticamente outra quando cresce mais rapidamente do que outra. Graficamente, o gráfico da primeira função fica por cima da segunda a partir de certo ponto m. No caso geral, nem sempre é possível determinar se uma função domina a outra ou não. A gente vai ver agora. Sejam f e g as duas funções de custo que queremos comparar entre os nossos algoritmos. Se f é sempre inferior a g, ou seja, o gráfico de f fica sempre por baixo do gráfico de g, então a escolha para o algoritmo correspondente a f é óbvia. Se f às vezes é inferior a g e vice-versa também ocorre, e os gráficos de f e g se interceptam em um número infinito de pontos que a gente não consegue determinar, então nesse caso a gente considera que há um empate e a função custo não ajuda a escolher um algoritmo entre os dois. Se f às vezes é inferior a g e vice-versa, mas os gráficos de f e g se cortam em um número finito de pontos, um número que a gente consegue contar, então temos que a partir de certo valor de n, ponto m mostrado no gráfico, f é sempre superior a g. Ou seja, a partir de um ponto m, f sempre é superior a g, ou pode ocorrer de sempre ser inferior. Nesse caso, consideramos melhor aquele algoritmo que é inferior a outro para grandes valores de n. Então podemos afirmar que a partir de m até infinito, temos um algoritmo superior ao outro. As funções mais encontradas em análise de programas, considerando n como tamanho de entrada, são essas. f de n é igual a k, onde k é uma constante. f de n kn, que é uma função linear. Temos a função n log de n, que é a função logarítmica. Lembrando que o log em computação sempre é na base 2, tá? Não é na base 10, como normalmente é visto no curso de matemática. Esse n log de n vai representar a complexidade de vários algoritmos nossos do curso de computação, principalmente nos algoritmos de ordenação, que nós veremos mais lá para o final do curso. A próxima função kn ao quadrado, a função quadrática, em seguida a função cúbica e por fim a pior função de todas no sentido de complexidade é a função exponencial. Então qualquer algoritmo que a gente for desenvolver, o ideal seria ser um valor constante, mas isso é muito difícil de conseguir. Então a gente sempre vai ter como meta criar um algoritmo linear, ok? E evitar o máximo possível criar um algoritmo exponencial, certo? Essa figura ela representa a ordem de crescimento das funções mais comumente utilizadas na representação da complexidade dos algoritmos. Comparativamente, podemos concluir que, na medida em que o tamanho da entrada n aumenta, a função linear n cresce mais rapidamente do que a função log de n, que por sua vez cresce mais lentamente do que a função quadrática n ao quadrado e assim por diante. Então temos a função constante, que é a que cresce mais devagar, e a função exponencial é a que cresce mais rápida, com a medida que n aumenta. Então nós estamos interessados em algoritmos cujas funções de custo crescem bem devagar com o aumento de n. Sempre é possível determinar a taxa de crescimento relativa de duas funções f de n e g de n.
calculando o limite de f de n sobre g de n, com n tendendo ao infinito. Esse limite aqui é o limite da matemática, tá? Para a gente descobrir o limite de uma função. Isto é, quando n tende a possuir um tamanho muito grande. A partir desse cálculo, existem os seguintes valores possíveis. 0, no caso que temos que g de n é um limite superior a f de n, ou seja, g de n domina assintoticamente f de n. Outro resultado do cálculo pode ser um valor constante, então f de n e g de n têm complexidades equivalentes, a gente não consegue determinar qual assintoticamente qual é o algoritmo melhor. Ou o resultado pode ser infinito, então temos que f de n é limite superior para g de n. Caso de funções oscilantes, como o caso de seno de n e cosseno de n, nenhuma afirmação pode ser feita, tá? Porque eles se interceptam infinitas vezes, a gente não consegue determinar. A notação utilizada para denotar a dominância assintótica foi introduzida por Knut em 1968. De acordo com essa notação, a expressão g de n é O de of de n expressa que f de n domina assintoticamente g de n. A expressão pode ser lida da seguinte maneira: g de n é da ordem no máximo de f de n. Existem mais tipos de notação e mais definições sobre esse assunto, mas como essa é uma aula de introdução à complexidade, abordaremos esse assunto somente até aqui. Isso deve ser suficiente para entendermos a complexidade das estruturas de dados e operações que iremos estudar nas nossas próximas aulas. Até mais!